Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus, estamos muito felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Queridos, hoje está meio chuvoso, está meio escuro aqui no meu lugar, Castanhal, na cidade, no Pará, mas graças a Deus estamos fazendo mais um vídeo para este canal, anunciando o Evangelho do Reino, o Evangelho preparatório para o grande avivamento espiritual que vai preparar, que está preparando a Igreja de Cristo para o arrebatamento. Dito isto, vamos orar, iniciando o nosso vídeo desta tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, muito obrigado, Pai Santo, por mais essa oportunidade que Tu nos concedes de levarmos, Pai Santo, de Tu mesmo, levar a Tua palavra, Senhor, o Teu grande alerta, o Teu grande despertamento para esta última hora, Pai, em que Tu prepara o grande avivamento espiritual que vai preparar a Tua igreja, a Tua verdadeira igreja para o arrebatamento. Oh, Pai querido e Pai amado, estamos aqui, meu Pai, Tu tens nos usado nesta grande obra, Pai Santo, faz a Tua obra através de nós, e alcança todos aqueles que precisam ser alertados, chamados, convocados, para que sejam preparados para este grande dia, em que Tu vai levar a todos aqueles que Te amam para morar na glória contigo definitivamente. Muito obrigado, ó Pai. Jesus querido, esta obra é Tua, faz conforme a Tua vontade, faz conforme o Teu querer, Jesus Santo, e vai arrebanhando todos aqueles que Tu deseja buscar para ir para os céus contigo definitivamente. Espírito Santo, esta obra é Tua, faz a Tua obra, prega, fala conforme o Teu querer, vai alcançando todos aqueles que Tu deseja buscar. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a passagem de hoje que o Espírito Santo nos tem dado para este dia está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz assim, a epígrafe diz, a descida do Espírito Santo. E diz assim o primeiro versículo em diante, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e espantavam, suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Queridos, esta é a palavra para este dia. E o Espírito Santo, ele vai nos dizer aquilo que ele quer. Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos falar através desta palavra. Queridos, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos um relato de um grande acontecimento que aconteceu na face desta terra e ficou anotado, digamos aqui, ficou descrito na palavra de Deus, exatamente no livro de Atos. Um fato muito conhecido, inclusive pelos cristãos. Não precisa ser
tão conhecedor da palavra de Deus para chegar neste fato aqui, ao conhecimento deste fato, né? Que foi onde aconteceu uma promessa de Jesus, que ele havia prometido aos seus discípulos que eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. E depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. E antes dele subir aos céus, dando o final no seu ministério na face desta terra, ele falou aos discípulos: olha, aquela promessa que eu havia feito para vocês, que vocês seriam batizados com o Espírito Santo com fogo, vai acontecer agora. Não muito depois destes dias em que eu estou subindo aos céus. E Jesus falou para eles como eles haveriam de fazer para receber esta promessa. E eles fizeram. E esta promessa aconteceu. Aqui no capítulo 1, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, a epígrafe diz: a descida do Espírito Santo. E o versículo 1 já vai dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. O 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que diz o primeiro versículo deste capítulo 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê, queridos? Que foi numa época em que havia cumprido o tempo da cega e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem eram aqueles todos? Que está citado aqui no primeiro versículo do capítulo 2 do livro de Atos. Todos os discípulos de Jesus. Aqueles homens que haviam andado com Jesus, todos aqueles que Jesus havia chamado para ensinar, para preparar, para que recebessem o ministério de Jesus. Quando ele houvesse terminado o seu ministério e pouco antes de ele subir ao céu, Jesus desceu à terra. Jesus não só ensinou, como preparou um povo, uma quantidade pequena de homens e mulheres, né, para receber o seu ministério, que ele mesmo veio trazer à terra, que ele mesmo veio ensinar, a saber, o ministério da salvação. Ele preparou um povo para receber, para ele passar aquele ministério. E não só o seu ministério, mas o próprio poder espiritual vindo de Deus, que estava com Jesus, a saber, o Espírito Santo. Ele preparou um povo para que tivesse a teoria e a prática, né? Então, aquele povo foi preparado na teoria e na prática. E, por fim, eles receberam o poder de levar adiante o ministério da salvação trazidos por Jesus. E naquela ocasião descrita no versículo 1 do capítulo 2, aquilo já havia acontecido, né? Porque quando foi escrito este relato, aquilo já havia acontecido. Então, aqui no versículo 1 está dizendo que quando Jesus, antes de subir aos céus, ele ensinou aos discípulos como haveria de acontecer, e eles fizeram exatamente como Jesus havia mandado. Eles se reuniram e continuaram orando e jejuando e veementemente buscando, né? Intercedendo, perseverando do jeito que Jesus os ensinou que fizesse. E assim eles fizeram, e aí aconteceu. O Espírito Santo veio de maneira muito poderosa e batizou aquele povo que estava naquele lugar, exatamente como Jesus havia falado. E o que aconteceu a partir do versículo 2? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Olha o que aconteceu. Todo aquele povo que estava naquele lugar viveu aquela experiência e recebeu daquele poder que veio como uma língua. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha o que aconteceu. Primeiro, eles receberam aquela língua espiritual. Eles receberam do Espírito Santo e o Espírito Santo lhe deu primeiro o quê? Lhes deu o poder de entender, não só de maneira material, mas também espiritual. Primeiro eles receberam um poder espiritual, ao qual eles começaram a falar a língua dos anjos. Primeiro eles receberam este entendimento e começaram a falar a língua dos anjos. Mas aquilo não ficou apenas na língua dos anjos, saltou para o material, para a língua dos homens. E eles não só falaram a língua dos homens, como eles, aliás, não só falaram a língua dos anjos, como também entenderam e falaram a língua dos homens, ou seja, Deus lhe abriu o entendimento e eles receberam o poder necessário para levar adiante o poderoso ministério de Jesus. E no versículo 3 diz o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Primeiro falaram a dos anjos, falaram a dos anjos, e depois falaram a língua dos homens. Ou seja, Deus lhe deu um poder. O Espírito Santo lhes deu o poder de falar não somente a língua dos anjos, como a língua dos homens. E dali para diante, eles começaram a entender e falar também em todos os idiomas humanos. Queridos, a obra de Deus, ela necessita do Espírito Santo, com seu imenso poder, para que nós tenhamos a condição de fazer a obra de Deus sobre a face desta terra, de levar adiante o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho poderoso que é este. Se não for assim, queridos, o Espírito Santo fazendo a sua obra através de nós, nós não vamos conseguir levar adiante o Evangelho que Jesus mesmo trouxe e passou ao ser humano para que ele leve adiante. Se o Espírito Santo não fizer isto através de nós, queridos, assim, do mesmo jeito que fez com Jesus, nós não teremos esta condição, né? Porque o que aconteceu no dia do derramamento do Espírito Santo no meio daquele povo, o qual Jesus preparou para que levasse adiante o seu ministério, isto também precisa acontecer, queridos, com cada um de nós. Sermos não só chamados pelo Espírito Santo, como preparados e cheios dele mesmo, para que ele faça a sua obra através de nós. Do contrário, queridos, não vamos conseguir levar adiante aquilo que Jesus nos entregou naquele momento em que ele passou o seu ministério para os homens, na ocasião da igreja primitiva. Nós temos, queridos, que entender isto, que quando Jesus entregou o seu ministério, passou o ministério para aqueles homens, entregou para nós também. E agora chegou a nossa vez de assim fazer. E para isto nós necessitamos de receber deste mesmo poder, desta mesma promessa que foi cumprida na vida daqueles homens daquela época. Mas, irmão, o evangelho é negativo, queridos, nós estamos vivendo apostasia. E nós estamos debaixo de um evangelho mentiroso, de um evangelho corrompido, de um evangelho que passa longe do evangelho da verdade, do evangelho da salvação.
E o evangelho de Cristo está aí para ser pregado. Mas nós necessitamos passar pela mesma preparação que passaram aqueles discípulos e apóstolos, para que assim nós tenhamos condições de fazer esta obra. Porque agora chegou a nossa vez. E quando chega a nossa vez, queridos, agora é o final. Deus está promovendo um grande avivamento espiritual, último avivamento. E agora, queridos, não é para iniciar o evangelho da salvação, é para rebanhar todos aqueles que irão subir no arrebatamento espiritual, em que Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja. Este último avivamento, queridos, é para rebanhar quem vai subir aos céus no arrebatamento da igreja. Aqui no versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 5. E em Jerusalém estava habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Queridos, olha o que aconteceu aqui. O Espírito Santo desceu no meio daquele povo. E de maneira espiritual, primeiro aquele povo falou na língua dos anjos, depois o Espírito Santo concedeu que eles entendessem e recebessem o dom de falar também na língua dos homens. E naquela mesma ocasião Deus mesmo providenciou que pessoas de lugares e de línguas e idiomas diferentes estivessem em Jerusalém. E aqueles homens que estavam ali e falavam em diferentes idiomas, viram judeus, homens simples, homens iletrados, homens sem a capacidade de falar tantos idiomas só de uma vez. Aqueles homens que estavam ali, de vários lugares, de vários idiomas, eles testemunharam. Homens de baixa cultura, baixo conhecimento, falassem, eles viram e testemunharam aqueles homens falando todos os idiomas que aquelas pessoas que estavam ali de lugares diferentes falavam. E eles se juntaram, aquelas pessoas que estavam naquele lugar em Jerusalém, eles se juntaram e ficaram pasmos, e ficaram admirados e confusos, sem compreender, sem entender como é que aqueles homens comuns, que aqueles homens simples agora estavam falando todos os idiomas de uma só vez. Olhe como é que Deus faz as coisas. Queridos, aqueles homens simples receberam um dom que é de muita necessidade hoje em dia. Se naquela época foi necessário para aqueles homens, quando a humanidade da Terra ainda era pequena, imagine agora. Agora, queridos, que é necessário que você receba este dom na sua vida, esta capacidade de falar e entender todos os idiomas terrenos. Porque Deus, queridos, vai trazer um avivamento espiritual muito grande, ao qual o Espírito Santo vai precisar fazer esta obra através de nós, queridos. E não vai dar tempo para você sair aprendendo, fazendo um curso para cada um idioma. Você vai precisar ser cheio do Espírito Santo para fazer esta obra rápida. Do mesmo jeito que aconteceu com aquele povo, que eles foram cheios de poder e fizeram aquela obra de maneira muito rápida, hoje também. O Espírito Santo vai levantar e capacitar muita gente de maneira sobrenatural, de maneira muito poderosa, para que este evangelho do reino seja pregado sobre a terra de maneira rápida, e não só pregado, mas que leve muitas pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da palavra do evangelho da salvação, ao convertimento
em Jesus Cristo, para que tenham condições de ser salvos e subir ao céu no arrebatamento. E isso que aconteceu naquela época, queridos, Deus fará acontecer hoje novamente, nos nossos dias. O versículo 7 diz assim, vamos repetir o 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? O 8. Como, pois, os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha que maravilha, queridos. Olha o que era que eles faziam, o que foi que aconteceu ali. Todas aquelas pessoas de idiomas diferentes ouviram falar no seu próprio idioma. Falar o quê? A respeito de Deus, das grandezas de Deus. O que é que isto quer dizer, queridos? Que este evangelho da salvação terá que ser pregado de maneira poderosa, de maneira simultânea, sobre a face desta terra, a respeito da grande salvação advinda de Jesus Cristo. Queridos, isto vai acontecer de maneira rápida, e por isso a necessidade de nós nos prepararmos para que o Espírito Santo mesmo faça isto através de nós, do mesmo jeito que fez naquela época com a igreja primitiva. O versículo 12 diz assim, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? Aquele povo, queridos, nunca, jamais, em tempo algum, ia entender o que estava acontecendo naquele lugar, o quão poderoso era, o quão sobrenatural era o que estava acontecendo ali naquele lugar. Tudo tão rápido, tudo tão profundo, tudo tão poderoso, capaz de converter muita gente a Deus. Isto Deus fará novamente. E nós precisamos estar prontos, queridos, para ser usados por Deus. Não só para nós sermos salvos, mas para que o Espírito Santo conclua o ministério que Jesus trouxe sobre a face da terra. Porque, queridos, a Bíblia diz que este ministério está sobre nós. Esta responsabilidade de levar adiante o evangelho que o próprio Jesus trouxe está sobre nós, queridos. E nós precisamos desta intimidade com Deus. Nós precisamos desta entrega total e absoluta. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e a nós e o nosso próximo da mesma maneira. Nós precisamos nos levantar, queridos, porque chegou o dia final. E nós estamos vendo, queridos, que a grande tribulação que vem para os cristãos que não querem se converter, esta grande tribulação que vai provar a igreja rebelde que não quer se converter a Deus. Esta grande tribulação, ela já está pronta. Já está tudo preparado para o anticristo assumir. Jesus mesmo disse quando ele esteve na terra, ele disse que quando a ciência se multiplicasse, seria o fim. Então, queridos, a ciência está mais do que multiplicada. O inimigo já está assumindo por total. É apenas a igreja que está na terra, que está segurando para que o inimigo não se levante de uma vez através do anticristo. Mas depois que o Espírito Santo sair desta terra, juntamente com a igreja, queridos, ele certamente assumirá. E vai acontecer a grande tribulação que virá para provar, para corrigir a igreja
rebelde. Mas antes que isto aconteça, queridos, Deus vai preparar a igreja verdadeira para subir. Então, queridos, enquanto o inimigo prepara às pressas a grande tribulação, queridos, de contrapartida, Deus está preparando o grande arrebatamento da sua igreja. Mas para que isto aconteça, queridos, Deus está levantando um grande avivamento espiritual. Avivamento preparatório que vai buscar todos aqueles que amam a Deus e que desejam se entregar a Ele verdadeiramente. Você está vendo, querido, talvez você esteja vendo apenas o inimigo preparando a grande tribulação. Mas Deus também está preparando, queridos, um grande avivamento espiritual para arrebatar a sua igreja antes que esta grande tribulação se estabeleça por completo. E para isto, queridos, Ele precisa de mim e de você. Vamos nos preparar, porque esta responsabilidade está sobre nós e nós temos que dar conta dela. E Deus quer que nós venhamos a nos apressar em correr para os seus braços, em correr para uma entrega total e absoluta, a correr, queridos, para a busca de um grande avivamento nas nossas vidas, porque Ele precisa de nós para dar por encerrado a obra que Jesus veio fazer sobre a face desta terra, a grande obra da salvação. Deus precisa encerrar, queridos, mas para isso nós precisamos acordar, porque está sobre nós este término. Assim como Jesus começou e passou ao homem, agora nós temos, queridos, que encerrar. E o Espírito Santo está conosco para fazer isso através de nós. Por isso, queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor e correr em busca desta grande intimidade, porque nós precisamos não só receber o Espírito Santo, queridos, mas entender profundamente tudo que está acontecendo nestes últimos dias, porque o Senhor tem pressa. Ele precisa arrebatar a sua igreja. Olhe para o que está acontecendo no mundo. Tudo está pronto para uma grande tribulação. Mas para isso Deus vai recolher os salvos antes que Ele venha corrigir a igreja que não quer ser corrigida, a igreja que não quer se converter, a igreja que não quer atender ao chamado de Deus ao arrependimento antes que Deus venha trazer uma grande provação. Queridos, que nós estejamos incluídos nos que vão atender o chamado de Deus e correr para os seus braços e ser preparados não só para ir para o céu com Deus no grande arrebatamento, mas para trabalhar neste grande avivamento espiritual. Queridos, que palavra maravilhosa desta tarde, que nós sejamos incluídos naqueles que querem, queridos, ir neste arrebatamento, porque além de nós termos que nos preparar para esta ida, nós temos que nos preparar, queridos, para ser usados pelo Espírito Santo para preparar este grande avivamento, para trabalhar neste grande avivamento, sendo usados pelo Espírito Santo para promover, queridos, o grande arrebatamento da igreja. Graças a Deus, queridos, pela palavra desta tarde. Vamos orar, encerrando nesta nossa pequena pregação de hoje à tarde, este pequeno vídeo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos desperta, pela Tua palavra que nos chama para acordar, que nos chama para nos despertar, porque é já a última hora e Tu estás preparando o grande avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Pai Santo, que nós sejamos despertados e procuremos nos incluir neste grande exército que Tu vai levantar e usar para promover este grande avivamento espiritual. Muito obrigada por tudo, ó Pai, pela Tua palavra tão clara e tão profunda que nos fala nesta tarde. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Jesus querido, pelo que Tu estás fazendo nas nossas vidas nesses últimos dias. Desperta, Jesus, desperta aquele que dorme. Chama, Senhor querido, chama para este grande avivamento espiritual, porque chegou a última hora e Tu vai arrebatar a Tua igreja. Espírito Santo, muito obrigada, a obra é Tua.
Faz, Espírito Santo, conforme a tua vontade. Vai alcançando todos aqueles que tu queres chamar e preparar para que tu venha trabalhar através deles nesta grande obra, concluindo todo este ministério de Jesus sobre a face da terra. Muito obrigada, Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Queridos, graças a Deus, queridos, o Senhor tem aberto as portas e estes vídeos do nosso canal estão sendo vistos. Você que chegar, queridos, nestes vídeos, primeiro eu quero agradecer, queridos, do fundo do coração, que você esteja alcançando chegando nestes vídeos, assistindo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, queridos, e faça esta obra juntamente conosco, porque este canal chegou um tempo, queridos, que ninguém estava vendo nada, houve um problema, o YouTube não estava mostrando, mas agora, graças a Deus, queridos, o Senhor tem aberto as portas e estes vídeos estão sendo vistos novamente. Portanto, se você chegar num deles, nos ajude, queridos, deixando o seu like, deixando o seu comentário, se inscrevendo e compartilhando e nos ajudando em oração, queridos. Muito obrigada a todos que têm chegado até nós. Que Deus os abençoe grandemente e nos ajude nesta grande obra, queridos, levando adiante estes vídeos deste canal e orando por nós e conosco, queridos, por esta grande obra. Se sinta, queridos, mais um membro desta grande obra. Se sinta mais uma pessoa que o Senhor tem chamado para levar adiante esta grande obra. Você também é dono deste canal, você também faz parte desta obra. Sinta-se convocado por Deus e vamos levar adiante, queridos, a palavra da salvação. Isto que o Senhor tem trazido, isto que o Senhor tem pregado através deste canal. Muito obrigada a todos.